Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. Meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E o assunto de hoje é: a vida de empreendedor pode ser fácil. Olha que beleza, a vida de empreendedor pode ser fácil? Pois é, pode ser muito fácil. E hoje eu vou falar para você por que pode ser muito fácil. O que depende? O que depender de mim, você vai ser um empreendedor cada vez melhor. Olá, Thaisa, belezinha? Tudo bom? Então, o assunto de hoje, vou falar sobre o tema de hoje, né? É o empreendedorismo. Como sempre, eu falo sobre o empreendedorismo, óbvio. Mas hoje eu vou falar sobre uma atitude que o empreendedor pode ter que vai tornar com que o empreendedorismo para ele seja muito fácil. Você sabia que o empreendedor, ele pode, dependendo da situação da empresa dele, obviamente, né? Ele pode muito bem sair de férias, curtir a vida, enquanto a empresa tá lá fluindo super bem. Você acredita? Mas é verdade isso. Ser empreendedor, dependendo como é assim a sua atitude, a sua vida, você escolhe. Pode ser fácil, pode ser difícil. E aí eu vou te perguntar, como assim, né? Como que a vida do empreendedor pode ser fácil? Mas para você entender, primeiro eu quero falar algumas atitudes que fazem com que a vida do empreendedor, que umas atitudes que ele faz que não são legais para tornar a vida dele fácil. Então, o que é empreender? Tem gente que sai de empresa, né? Sou eu um exemplo para a vida de empreendedora. Eu saí de uma empresa depois de 32 anos trabalhando como empregada, aposentei e tô aqui eu trabalhando nessa vida de empreendedora. Se eu vendo, eu tenho dinheiro. Se eu não vendo, eu não tenho dinheiro. Não é assim? Quem trabalha para uma empresa, dinheiro não acerta, né? A menos que seja demitido. Mas o dinheiro tá ali garantido. A empresa dê lucro ou não, o dinheiro tá ali garantido. Mas para o empreendedor, não adianta a empresa estar ali nos empatados 0-0, senão ele não vai poder curtir a vida. A empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ter um bom clima organizacional, tem que ter bons processos e entre outras coisas que tem que ter, mas tem algumas coisas que são mais próximas assim do empreendedor, né? Tem que ter bons fornecedores parceiros. Precisa ter clientes, obviamente, né? Uma coisa que não pode faltar numa empresa são os clientes. E com tudo isso, o empreendedor, tendo tudo isso, ele vai poder sair feliz de férias. Ó, Wagner! Tudo bem, Wagner? E aí, é assim, uma das atitudes que o empreendedor toma, que ele toma uma atitude que faz com que o negócio não vá para frente. O que é? É controlar. Quando o empreendedor controla tudo, ele não confia na equipe, ele quer controlar tudo o que acontece, ele acaba se sobrecarregando e às vezes até acaba fazendo a parte operacional da empresa. Eu sempre falo aqui dessa atitude do empreendedor de fazer o operacional. E enquanto o empreendedor está fazendo o operacional, quem é que está fazendo a parte da gestão da empresa? Quem é? Para isso, é preciso que o empreendedor tenha bons processos, a empresa tenha bons processos. E para ter bons processos, precisa ter uma boa equipe. O pequeno empreendedor empreendedor é ele por ele mesmo, né? É o pequeno que tá lá, o MEI, né? Microempreendedor individual. É ele por ele mesmo. E ele tem que ter bons processos. E quando tem mais gente, precisa
ainda mais ter bons processos. Tem que fazer o PDCA, que eu falei a semana retrasada aqui, né? Que é planejar, executar, controlar e atuar em cima das ações, dos resultados, né? Para melhorar cada vez mais. E hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, que inclusive eu falei nos meus stories hoje do Instagram, que é da liderança, os processos. Eu tô lendo um livro, que não tá aqui agora, tá pra lá, mas Vá e Vença. Eu tô apaixonada pelo livro. Ver alguém feliz e apaixonada por um livro? Sou eu. Lá fala muito de liderança, fala de equipe e essa atitude, essas atitudes de liderança e equipe são primordiais. O livro fala bastante do BOP, né? E eu não assisti o filme ainda, mas eu vou assistir, vai chegar a hora dele. Mas eu não assisti o filme, mas eu assisti a palestra do Rodrigo Pimentel. E aí, Maria Inês Sabag. Tudo bem, Maria Inês? Então, e lá no livro ele comenta bastante sobre o trabalho em equipe. E o que ele fala? Para o empreendedor, ele não fala para empreendedores, ele fala a experiência dele, mas é a realidade nas empresas. O que precisa ter? Tem que ter um processo de contratação duro, difícil, trabalhoso. Precisa ter. Com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que você contrata as melhores pessoas, é mais fácil de você conseguir ter os seus dias de folga também, né? Porque se você contratar só, essa pessoa por exemplo, o Joãozinho e a Mariazinha, os dois são super gente boa. Olha, tem o Joãozinho e a Mariazinha aqui comigo. Super gente boa, conheço lá da igreja, ou conheço porque é meu sobrinho, minha tia, ou meu tio e minha sobrinha. Tô trocando aqui. Então, quando eu contrato essas pessoas conhecidas, só porque elas estão precisando de emprego, ou só porque eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu posso acabar com uma amizade, eu posso acabar com uma coisa assim. Não existe. Existe, pode até existir, mas ex-parente não existe. Então, a partir do momento que você contrata um parente, você precisa ter em mente que ele é seu parente para sempre. Então, pense muito bem antes de contratar um parente, tá? Nada contra, não tô falando que contratar parente não é bom, porque há parentes e parentes, né? E assim, por isso você tem que ter o processo de contratação. Por mais que seja difícil pensar nisso, mas uma contratação boa, ela demora meses às vezes. A partir do momento que você encontrou a pessoa, você tá com a pessoa ali, não basta você só estar com os melhores lá, né? Basta ser um técnico excelente, mas ele não saber conversar com as pessoas, ser uma pessoa grossa, mal educada? Não. Funcionário tem que ter lá o jeito de falar com as pessoas, tem que ter respeito. Mas tudo isso vem de um incentivo do empreendedor, certo? Então, uma contratação, ela tem que ser dura. Daí, fez a contratação, contratou, tem que treinar. Treinamento também tem que ser duro. Por quê? Porque daí, o capítulo lá falava de batalha, porque ele é policial e ele fala de batalha. A batalha, o embate fica fácil. Então, a partir do momento que você contratou uma excelente pessoa, você treinou muito bem. É um treinamento bom, muito bom, aliás. Não somente bom, tem que ser acima da média. Você juntou essas coisas, essas duas coisas, aí os seus resultados, eles vêm com a maior facilidade. Quando você contrata uma pessoa porque ela é sua conhecida ou sua parente, ou na correria, sem pensar, você logo tá com a sua vaga preenchida. Só que às vezes essa pessoa não é a pessoa certa para você.
E não tem nada de errado com isso. Às vezes você precisa de uma pessoa que tenha uma habilidade X e você contrata uma pessoa que é sua amiga para fazer aquela habilidade X. Só que ele não tem aquela habilidade X. Ele tem uma habilidade Y que não faz parte do seu negócio, que para você não interessa. Por exemplo, você tem um escritório de advocacia, precisa de uma secretária. Você não vai contratar uma pessoa que seja especialista em gastronomia, não é verdade? Você tem que ter uma pessoa ali que vai saber atender o cliente. Você vai precisar contratar essa pessoa que tenha jeito, atendimento a clientes, que tenha jeito com processos, que saiba controlar, que saiba que, assim, você vai ensinar, obviamente, mas a pessoa geralmente quando vem para trabalhar num processo de contratação, quando ele é duro, a pessoa já vem, ela meio que já tá ali, só falta lapidar aquele diamante, né? E aí você dá o treinamento e pode colocar ela para trabalhar tranquilamente, para você poder fazer sua viagem de férias, poder fazer as coisas que você gosta. Porque você, quando é um empreendedor, com certeza, você não tá ali para trabalhar feito um escravo, não é verdade? Você vai trabalhar, obviamente, mas você vai trabalhar na gestão e por isso você faz aquela contratação que seja a contratação de uma pessoa que vai executar tudo o que você precisa de uma forma que você vai vendo que com o tempo ela vai poder levar a sua empresa e tá lá fazer as atividades na sua empresa e que você não vai precisar estar ali olhando. O empreendedor que fica muito no controle, ele acaba causando um clima dentro da empresa que não é muito agradável. Fica no pé. Eu pedi para você fazer isso. O seu prazo era 7h30. Como que tá? Agora são 7h20. Como que tá? Quero saber. Não. Te dei um prazo até as 9 horas. Agora são 7. Vamos supor que você trabalha à noite. É que eu tô olhando o relógio aqui. Agora são 7. O trabalho é para as 9. Te passei agora. Aí 7h15 eu vou lá. Como que tá? 7h30. E aí? Esse é o jeito de controlar? Será que esse funcionário, esse empregado vai conseguir executar as atividades que ele precisa executar com o patrão ali na orelha dele de 15 em 15 minutos? Olha, o tempo que eu trabalhei, eu tinha um gerente que era bem assim, controlador mesmo, muito controlador. Você tava lá trabalhando, fazendo e ele tava lá. Já falei pra você como que tá, quero saber, tal, não sei o quê. E tirava a gente da atividade pra dar outra coisa pra fazer. Depois ele vinha lá, aquele trabalho que eu te dei, como que tá, quero saber. E o dia que ele não tava, o negócio andava que era uma beleza. Por quê? Porque você tava focada na atividade e fazia atividade do começo ao fim. E aí você terminava mais rápido. E ainda não precisava ficar escutando o seu chefe, o seu gerente ou o seu patrão. No meu caso, era o meu gerente. Ficar lá, eu já falei pra você, você é muito devagar e tal. E por quê? Porque você tá trabalhando e toda hora vem tirar você do seu foco ali, né? E não tem nada de errado com isso. Muito provavelmente, esse empreendedor, ele faz isso porque ele aprendeu a fazer desse jeito. E ele pode muito bem aprender também a fazer de uma outra forma. A empresa onde eu trabalhei, eu falo muito dela, porque 32 anos, vocês vão de me perdoar de falar tanto dela. Eu tenho outras experiências que eu fiz de avaliação de empresas e tudo, mas essa 32 anos, então ela vem assim, aí faz um ano que eu saí, não faz nem um ano ainda que eu saí da empresa, então ainda falo bastante dela. Mas essa empresa, ela veio assim, eu lembro que, óbvio, quando começou a empresa, eu não trabalhava lá ainda, tá? Mas o pessoal ia trabalhar na vala, fazer ligação de água na rua, tudo. Eles iam trabalhar de chinelo, chapéu, sem luva. E conforme foi passando o tempo, foram sendo implantadas algumas metodologias de trabalho. E entre essas metodologias estava a utilização de material de proteção individual, que era sapato de biqueira de aço, pensa. Eu fui fazer a avaliação da polícia militar uma vez, faz uns 2, 3 anos isso, faz uns 3 anos.
E o major, acho que é major, ele, ai, essa botina é horrível. Reclamando da botina dele, e a botina era quente, né? Eu falei assim, ah, é horrível. Ela tem biqueira de aço? Não, não. Eu falei, então ainda falta um pouco para ficar horrível. Não é fácil. O pessoal que trabalha com encanamento, essas coisas, que pode cair alguma coisa pesada no pé e machucar muito o pé, eles trabalham com sapato com biqueira de aço. E eles trabalham e o pé fica horrível. Mas não cai nada, não machuca, assim, de cair coisa aí. E cair de machucar mesmo, de, como fala, pressionar tanto que quebra, né, os ossos. Não, isso eles não correm o risco. Corre o risco de um calo a mais ali. E ponto, né? Enfim, é isso. Então, tenha então um processo de contratação daquele bem difícil, um processo de treinamento duro, que você com certeza vai ter o seu processo do dia a dia ali fluindo muito tranquilamente, sem você estar ali do lado. Olha que jeitinho fácil de você ter assim uma vida boa, né? Você e a sua equipe, os seus colaboradores. Tem empreendedor que acha que para que empregado? Para que eu vou precisar contratar empregado? Eu posso eu mesmo fazer, né? Eu vou economizar. Aí economizar isso aqui. Mas às vezes o custo-benefício vale a pena você contratar. Por exemplo, edição de vídeo. Eu vou falar da minha experiência agora como empreendedora. Edição de vídeo. Para quem tá começando, é uma coisa que às vezes você demora um dia. O meu primeiro vídeo que eu editei para colocar na internet, eu praticamente demorei uma tarde inteira para editar e não ficou bom. Mas, eu digo, feito é melhor que perfeito. Era um domingo e eu precisava daquele vídeo pronto naquele mesmo dia. E aí, eu não tinha com quem contar, era eu por mim mesma. Uma amiga me mandou um vídeo explicando como que faz, eu fiz e saiu. Perfeito? Mas o que eu precisava mesmo ter tirado e acertado, eu consegui. Então, para mim foi uma grande vitória. Demorado. O que eu costumo fazer? Eu costumo passar esse tipo de atividade para alguém que tenha mais prática. Pago uma grana para a pessoa e o vídeo fica muito bom. Muito melhor do que o meu vídeo. Muito melhor. Mas tudo é aprendizado, né? Então, eu prefiro mesmo pagar para alguém fazer. Né? Nesse momento, eu não tenho funcionários ainda. Minha empresa está em fase de implantação da empresa, né? Mas, nesse momento, o que eu faço é contratar. Contratar um freelancer, né? Para fazer uma edição de um vídeo ou de alguns vídeos, né? Óbvio que um freelancer não é aquela pessoa que você contrata para ficar na sua empresa o dia inteiro, 8 horas por dia, 40 horas semanais. Não. Esse não pode ser considerado um freelancer. Você precisa registrar essa pessoa. Contratar de verdade. Por quê? Porque você contrata uma pessoa para trabalhar o dia inteiro na sua empresa como freelancer, você não paga os benefícios que ela teria direito, né? E você acha que você tá no lucro, né? Vou contratar. Eu acho que vou precisar carregar aqui o meu. Tá aqui. Olha isso. Um momento. Aí. Agora sim. Opa. O que aconteceu aqui? Dá licença um minutinho, gente. Aconteceu alguma coisa, porque eu coloquei o na tomada. Agora sim, agora tá certo. Deixa eu arrumar aqui. Daqui a gente tem que acertar todas as coisas direitinho pra... agora podemos ir, gente. Tava com a bateria acabando, começou a ficar escuro aqui. Mas vamos lá, sobre o que eu estava falando. Sobre a contratação, né? Contratação dura,
treinamento, contratação hard, treinamento duro e processos fluindo super fácil, tá certo? São os pilares de uma boa liderança, de um bom empreendedor. E aí, eu vou falar para vocês o que estava lá no livro, que ouvi dizer que também saiu no filme Tropa de Elite. Que para ele chamar o pessoal, porque assim, o BOPE, eles têm um trabalho que eles são polícia militar lá no Rio de Janeiro, como todos os policiais militares, eles também fazem parte desses batalhões, né? Eles entram lá, eu acredito que por concurso, né? Deve ser, porque tem uma legislação a ser cumprida. Então a polícia com certeza segue a legislação, né? Enfim, eles são policiais normais, assim, né? Carne e osso, né? E aí, eles quando eles querem entrar pro BOPE, eles entram como voluntários. Eu achei muito interessante isso. E por que voluntários? Porque eles continuam ganhando salário de policial normal, igual a todo mundo. Só que, gente, o processo para você passar no BOPE é punk. É muito punk. Lá no livro fala, eu acho que eu não ia passar nem na primeira prova. Pensa uma semana não, acho que ele falou de 4 dias. 4 dias corridos, 24 horas por dia, 24, 48, 96 horas. 96 horas sem dormir. Não é fácil, né? E além de tudo, não é só sem dormir, não é simplesmente isso. É sem dormir, sem comer direito, com atividades físicas que são de esgotar a pessoa. E por que eles fazem isso? É pra judiar, o processo é punk, gente, é punk. Leia se você quiser saber. É muito interessante porque é a visão que eles têm, né? Não é o comandante general, o capitão, eu não sei os cargos deles, não é maldoso com as pessoas. Ele é cuidadoso. Então, ele faz um processo muito difícil de entrar. A pessoa, para entrar no BOPE, ela tem que querer muito, mas muito mesmo. Tem que estar muito afim. Por quê? Porque não é fácil. A entrada deles no BOPE não é assim, você quer entrar, entra. Não, é difícil. Para você ter uma ideia, é dureza ali na correria o dia inteiro. E uma das atividades que eles têm é passar uma noite inteira na represa, né? Com roupa assim normal, na represa, mas não é em volta, é na água da represa. Uma noite inteira em claro. Mas isso é assim, não é, vai lá agora, tá? Não, é o dia inteiro na correria, no exercício, fazendo o que precisa ser feito, mal conseguindo entrar na água e você ainda passar a noite inteira em claro. Pensa num negócio que é dureza. E entram, né? E lá eles fazem isso, por quê? Porque ali eles vão ver o trabalho em equipe se formar. Porque quando eles entram na água, cada um vai pro seu canto. Eles são chamados por números, eles perdem a identidade para começo de conversa. São chamados por números e aí eles entram na água e cada um no seu canto, tal, pensa. E aí o autor do livro, Paulo Storani, ele comenta que ele também era um desses recrutas, né? E a experiência dele foi que quando ele estava na água, ele viu um cara lá que ele saía da água, passava um tempo lá, se secava, se esquentava e voltava. É fria a água da represa à noite, né? Provavelmente isso deve ter sido feito num mês específico de frio. E aí ia e voltava. E numa dessas vezes, dessa volta dele, ele voltou próximo do Paulo Storani,
que na verdade ele não era o Paulo Storani, ele era o número, sei lá, 35. Ele era o número 35 e o outro era o número 3. Esse que saiu 4 vezes. Daí, essa quarta vez que ele saiu, a hora que ele voltou perto do Storani. E o Storani, quando viu ele de perto, viu que ele estava todo acabado, mas ele estava se espelhando, ele falou, nossa, esse cara aí parece que é bom, né? É uma boa pessoa para ser exemplo, assim. Porque ele volta firme. Tava vendo de longe, à noite, né? E quando ele viu, o cara tava acabado. E o cara, o 3, falou assim pra ele, essa é a última vez. Se eu sair de novo, eu não volto mais, eu vou desistir. E o cara ficou ali, né? E logo ele já esfriou de novo. E quando ele começou a sair, o Storani chamou ele. 3, volta aqui! E o 3, nem querendo saber. Aí o Paulo foi lá, puxou o cara pelo cangote aqui da camisa, puxou e segurou ele e abraçou ele. Ficou ali com ele, abraçado com ele. E não deixou o cara sair, ficou segurando. Só que o que acontece? Ele ficou ali e ele começou a passar o calor dele pro 3. Pensa que ele passou o calor dele pro 3 e ele começou a sentir frio. Aí o que ele fez? Ele chamou o 28. 28, vem aqui! O 28 era o maior de todos. Chamou lá o 28. 28 foi, abraçou. Eu sei que com o tempo os outros vieram formar aquela equipe. E foi uma coisa que eles tomaram iniciativa por conta própria, porque eles não tiveram nenhuma orientação. A orientação era, a atividade termina no raiar do sol. Então, enquanto o sol não raiasse, eles estavam na atividade. E aí eles foram vindo, se abraçaram, formaram um bolo de gente, até que o 3, sai daqui que eu tô com calor! Então eles foram fazendo um revezamento, né? Quem tava lá no meio, saía e ia para as pontas, porque já estava quente. E assim eles foram passando a noite. Olha que interessante o trabalho em equipe. O individualismo, ele não serviu para muita coisa, mas o trabalho em equipe salvou vidas. E por que eles fazem isso? Não é para judiar as pessoas. Ele explica lá. A gente trabalha num ambiente perigosíssimo, porque eles lidam com bandidos, né? Eles podem levar tiro. E eles têm que ter o espírito de equipe, um tem que cuidar do outro. Não adianta largar, se vira, vai sair, sai então. Não é assim. É um ajudando o outro. Então eles tinham que criar esse espírito de equipe. Olha que interessante. Isso é uma coisa, assim, se falar no dia a dia da empresa, por exemplo. Um sai de férias, o outro vai cobrir, né? Ou você vai contratar uma pessoa para trabalhar um mês ali com você e pronto, tchau. Não, não é assim. Ninguém contrata uma pessoa para ficar um mês, né? Na sua empresa. Contrata para a pessoa aprender todos os processos e fazer a sua empresa crescer. E quando você contrata uma pessoa para fazer uma certa atividade que essa pessoa ela sabe que ela vai ficar pouco tempo ali, ela vai fazer a atividade, ela pode dar o melhor dela, mas pode ela não ter aprendido tão bem a atividade. E também pode não estar preocupada, porque ela sabe que dali ela não vai passar um mês e vai ser demitida. Não que vai ser demitida, não vai ser contratada, né? Então, quando você contrata só para cobrir férias, não vale a pena, né? Então, você precisa fazer com que as pessoas sintam aquela sensação de trabalho em equipe, de estar junto. Por quê? Porque quando um sai de férias, o outro cobre. Quando o outro sai de férias, ou um cobre. E assim vai fazendo a rotatividade. E as pessoas vão aprendendo todas as atividades da empresa. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando todo mundo tá ali naquela engrenagem, que é a empresa que eu sempre digo, isso faz com que a sua empresa cresça. Então,
lembre bem, contratação hard. Treinamento duro, difícil. E andamento do processo bem facinho. Moleza, né? Mamão com açúcar, como dizem. Como dizem muitas pessoas. Eu comia mamão com açúcar, era uma delícia. Mas hoje, por exemplo, eu não como mais. Por quê? Porque eu como só mamão. E o açúcar eu tiro fora. Tô aprendendo isso com a médica. Ela fala, né, que o açúcar é um alimento para o câncer. Então, eu falo de ter saúde, que tem que ter, o empreendedor precisa cuidar da saúde. Então, se o açúcar é alimento para o câncer e eu não quero ter câncer, então eu não alimento, não é? Eu aprendi na faculdade que o câncer é a multiplicação exagerada das células. E o açúcar, ele faz com que essas células se multipliquem mais rapidamente. Então, por que eu vou abastecer essas células que vão me proporcionar um mal-estar no futuro? Eu não quero ter câncer. Eu não sei se um câncer pode ser, olha, o meu ex-gerente, ele teve câncer nos ossos. Foi punk. Tem gente que tem câncer em outras partes. Por exemplo, meu pai teve no intestino. Eu não quero isso pra mim. Não quero nada disso. Eu quero ter uma vida saudável. Eu tenho feito minhas lives e geralmente quando eu faço exercícios físicos, eu tenho colocado lá, eu fazendo os exercícios físicos. Por quê? Porque eu quero viver 120 anos bem, com saúde física e mental, espiritual e tudo mais. Então, piso na grama, tô curtindo lá, médica, tô cuidando da minha saúde. E você que é empreendedor, você também cuida da sua saúde? Se eu puder te dar esse conselho, faça isso. Cuide da sua saúde física, mental, espiritual e etc. Todo saúde plena, né? Saúde 100%. É muito importante para você poder curtir a vida, né? Eu, por enquanto, eu brinquei esses dias que eu tava em prisão domiciliar com tornozeleira. Eu brinquei, uma amiga minha que falou, eu falei, eu tô aqui em prisão domiciliar. Ela falou, e eu tô também, mas eu tô com tornozeleira. A gente brinca, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer cuidar da saúde, eu não quero ficar doente. Então, é assim que eu tenho feito, cuidando assim da minha saúde. Cuida você também da sua e dos seus funcionários, porque pensa, se um funcionário seu fica doente, se afasta, você tem que se virar nos 30 aí para ver quem vai fazer aquela atividade. Não é verdade? Então, cuide da sua saúde e dos seus colaboradores também. Tá vendo? Eu sou dura, mas eu também dou um jeitinho para você ter uma vida boa, né? Dou umas dicas aqui, tá bom? Então, por hoje, o que eu falo pra vocês é isso, tá? Como você consegue tornar o processo de empreendedorismo fácil? Como que você tem uma vida mais fácil? Assim, contando com a equipe. E aí, como que você conta com a equipe? Ter uma boa equipe, fazendo aquele processo de contratação. Tá vendo? Tudo bem pensado. Como que eu vou falar com o meu empreendedor querido do coração? É assim, tá certo? Então, quero agradecer a sua presença aqui. Você que entrou, você que tá aqui agora. Se você gostou dessa live, curte, compartilha aí, tá bom? E agradeço de coração a sua atenção aqui comigo, tá certo? Um beijo, fica com Deus. Meus canais no Instagram é @ReginaScanfella e no YouTube é Regina Scanfella Inspirando Equipes, tá bom? É isso. Então, eu espero você aqui. Uma boa semana para você. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!